Bom, agora a gente fala sobre o caso da BBC. O diretor-geral da empresa, o Tim Dave, e a chefe de informação da emissora pública britânica renunciaram aos seus cargos neste domingo, depois de uma onda de críticas pela edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O caso, revelado pelo jornal The Daily Telegraph, baseia-se num documentário do famoso programa informativo Panorama, da BBC, exibido uma semana antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 5 de novembro de 2024. Segundo as denúncias, o documentário suprimiu trechos do discurso de Donald Trump, realizado em 6 de janeiro de 2021, especificamente o momento em que ele solicitou protestos pacíficos e patrióticos. O vídeo exibe falas de Trump em contextos diferentes, de modo a criar uma narrativa artificial. O relatório ainda sugere que a emissora utilizou imagens de manifestantes captadas antes do discurso de forma descontextualizada. Em carta, We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Em carta à BBC, os advogados de Donald Trump exigiram retratação completa pelo documentário, que consideram difamatório. A defesa exigiu um pedido de desculpas públicas e retratação até o dia 14 de novembro. Caso contrário, os defensores prometeram ajuizar uma ação de $1 bilhão contra a emissora. Em nota, o presidente da BBC, Samir Shah, pediu desculpas pelo episódio em carta à presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, Mídia e Esportes do Reino Unido. Ele reconheceu que a edição do discurso deu a impressão de um apelo direto à violência e admitiu erro de julgamento por parte da emissora. Marcília, deixa eu te ouvir, começo aí com você. Desde ontem, né, esse assunto circulando, não só no Brasil, no mundo, depois quero ouvir a Ana, a repercussão internacional. É uma acusação gravíssima e a gente exibiu o vídeo, mas acho que vale a pena a gente voltar ali, porque um é o vídeo original, o outro é o vídeo editado da BBC, ali com falas tiradas do contexto do presidente Donald Trump. We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Né, Marcília, o da esquerda editado, o outro o original, e chama atenção também o timing, o momento, né, que a BBC publicou esse documentário um dia antes das eleições dos Estados Unidos para a presidência. Pois é, aí isso não impacta as eleições, né, isso não é relevante. O Trump, né, que produz fake news, não é isso que se diz? Que produz desinformação, que é fascista e etc. Veja, não é nem edição, né? Aqui a gente tem um vídeo mentiroso. Mentiroso. É um vídeo falseado. Adulterado. A gente é isso, exatamente, um vídeo adulterado. Isso é criminoso, porque isso não é um trabalho jornalístico ruim. Isso é um trabalho criminoso, travestido de jornalístico. É disso que se trata. E veja, vindo inclusive de uma televisão estatal, né? O que torna tudo mais grave. Aqui no Brasil, a gente, felizmente, não tem uma televisão estatal tão forte, né? Mas a gente tem televisões paraestatais que têm muita força. E isso também nos deixa, ou deve nos deixar atentos. O que me preocupa nessa história, né, não é como a mídia, ou como a mídia é capaz, ou a grande mídia, vamos assim chamar, a mídia tradicional, etc., é capaz de manipular, né, determinados discursos. Isso, infelizmente, acontece e muitas vezes também pelo debate você consegue neutralizar a mídia que manipula. Isso nos Estados Unidos é um cenário que a gente enxerga. Então, a mídia vai lá, manipula, vem o Trump e desfaz a manipulação por debate e discurso. Comparando com o Brasil, aqui a gente tem uma situação muito pior. Porque aqui você tem uma mídia que manipula e um judiciário que manipula a mídia que manipula.
Então, nós temos um elemento a mais aqui no Brasil, que é o judiciário que pega determinadas mídias, determinadas ideologias, determinados partidos e fala, esses aqui dizem a verdade, seja o que for, e esses aqui dizem a mentira, seja o que for. Não é? É disso que se trata. Então, isso me preocupa. Como o Augusto estava dizendo a respeito da Oeste, nós tivemos o judiciário, dizendo usem a criatividade contra a revista Oeste. Como é que você lida com isso? Você até consegue lidar com uma mídia que manipula por meio do discurso, mas como você lida com o judiciário? Quando o manipulador é o judiciário, quando o manipulador é o juiz, quando o manipulador é a Suprema Corte, quando o manipulador é a própria Justiça Eleitoral, aí fica muito difícil acreditar em eleições livres e em um sistema eleitoral minimamente digno de respeito. E aí tem o seguinte, né? Eu gostaria de ver que eles estão perseguindo... Talhaferro? Talhaferro. Contar o que é que se deu em seguida, quando ele não conseguiu mostrar tanta criatividade, porque nós fomos desmonetizados. Isso aconteceu, nós fomos punidos. Portanto, algum algum pretexto eles usaram para isso. Eu quero saber qual é. Enquanto eles se estão querendo extraditar o Talhaferro para que ele não conte, eles estão perseguindo o Talhaferro para que ele se cale. Eu quero que ele fale. E você sabe que em 2022, teve um jornalista que foi censurado porque deu uma manchete que entenderam que o título estava errado. A matéria toda era correta, mas o título era um pouco fantasioso. Muito bem, aí ele contou que foi censurado, censuraram a matéria dele sobre ser censurado. É a censura da censura. Então, assim, como é que você lida isso no ambiente eleitoral? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com eleições que proibiram praticamente a imprensa de dizer que o Lula tinha certas amizades com ditadores? Né? É disso que se trata. Então, embora a gente esteja às voltas aqui com certamente algo lamentável nos Estados Unidos, nesse caso, aqui no Brasil foi muito pior e continua sendo, e eu não tenho a menor dúvida que no ano que vem, com esse monte de inquérito para cá, inquérito para lá, que o ministro Moraes vem abrindo, nós teremos eleições ainda mais censórias do que as passadas. Ana, quero te ouvir aí sobre a repercussão internacional. Quando eu li essa notícia pela primeira vez, eu pensei, olha, vai vir uma indenização pesada aí para cima da BBC e, pelo visto, vem chumbo grosso. Vem, Paula, um escândalo isso, está em todos os jornais aqui nos Estados Unidos, e lembrando que em julho desse ano o Donald Trump chegou a um acordo com a rede CBS, né, o CBS, que transmite o 60 Minutes. Chegou a um acordo, a CBS ofereceu 16 milhões de dólares para o Donald Trump, exatamente por ter manipulado uma entrevista da Kamala Harris um pouco antes das eleições do ano passado. A manipulação era a Kamala Harris, que é uma Dilma americana. O apresentador fez uma pergunta e na entrevista a resposta é outra resposta totalmente diferente da pergunta original. Depois foram checar o material bruto e a resposta não tinha nada a ver com aquela que foi ao ar. E o curioso disso tudo, agora Donald Trump disse, né, como você disse, se até sexta-feira não acontecer um pedido formal de desculpas ao presidente Donald Trump, ele vai ingressar com uma ação de danos em $1 bilhão. Agora, essas duas frases que foram manipuladas, elas estão separadas no discurso todo do Donald Trump por 54 minutos. E aí a BBC fala em erro de julgamento. 54 minutos separam essas duas frases, ou seja, foi manipulado sim para que parecesse que ele estava incitando uma invasão ao Capitólio. Agora, ninguém na direita americana ou no Partido Republicano, ninguém está pedindo, por causa dessa manipulação,
regulação das redes sociais, regulação da imprensa, regulação da mídia, ninguém. Muito pelo contrário. Deixa falar, liberdade, a gente protege com mais liberdade, perdão. E a primeira emenda é exatamente sobre isso. Esse tipo de verdade esse tipo de inverdade e manipulação só é descoberto por causa da liberdade da imprensa livre.